Paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Poder e Conhecimento de Cristo. Para quem me acompanha pelo YouTube e para quem me acompanha pelo Facebook, sejam bem-vindos à página de Deus Sonha Nome. E estou aqui mais uma vez para partilhar a palavra de Deus com todos vocês. E é uma honra estar aqui a abençoar as vossas vidas por meio da palavra de Deus, por meio de impactação da palavra de Deus. Hoje vou falar um tema relacionado ao tema anterior, que o tema anterior eu falava do poder da palavra de Deus, mas eu estava a pensar em colocar de novo o poder da palavra de Deus, parte 2, mas acabei percebendo e aqui estou a falar falar mais de uma outra coisa. Então, vou falar acerca do segredo de viver de acordo com o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é nosso consolador. É o nosso consolador porque foi Jesus que rogou ao Pai que o Pai nos desse o Espírito Santo. Porque Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos e Ele não nos deixou órfãos. Graças a Deus, Ele nos deu o Espírito Santo, tanto que Jesus está em nós por meio do Espírito Santo. Nós somos uma habitação do Espírito Santo. Então, temos pontos a observar acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador. A princípio, o Espírito Santo é o nosso consolador. Por que é o nosso consolador? Em momentos difíceis, aquela voz interior do coração, que fala nos nossos corações, que de algum modo nos consola devido aos certos acontecimentos que decorrem na nossa vida, é o Espírito Santo. Nós não ouvimos o Espírito Santo muitas das vezes com o ouvido. Nós ouvimos com o coração e também ouvimos quando escutamos a palavra de Deus. O Espírito Santo está sempre a falar nas nossas vidas, mas o Espírito Santo, para que seja notório Ele a falar nas nossas vidas, muitas das vezes precisamos de escutar pessoas ungidas, ou, em outras palavras, pessoas cheias da palavra de Deus, que nos impactem a palavra de Deus, para que, impactando-nos com a palavra de Deus que, ora impactada, que está nos nossos corações em momentos difíceis, o Espírito Santo possa nos lembrar das mesmas palavras. Se nós não temos o hábito de ouvir pregações ungidas ou pregações da palavra de Deus, o Espírito Santo muitas das vezes fala, mas só que nós não notamos a presença dele, não notamos que ele está a falar nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo trata de nos trazer novas revelações e também trata de nos consolar através dessas novas revelações. E por isso que muitas das vezes, em momentos difíceis, em que ganhamos muita inspiração para pregar a palavra, não necessariamente porque é um momento difícil, mas porque há alguém que está a nos consolar, que é o Espírito Santo. E eu lhes tenho um ponto a se observar acerca de viver com a cor do Espírito Santo, que é o ponto número 1. O que você fala está diretamente conectado com teu estilo de vida, isto é, se você é ou não é guiado pelo Espírito de Deus. Muitos de nós temos uma certa mania de pensarmos que só aqueles que cometem adultério que não são guiados pelo Espírito de Deus, só aqueles que fofocam, só aqueles que fornicam que não são guiados pelo Espírito de Deus, só aqueles que matam não são guiados pelo Espírito de Deus. Não é bem assim. Aqueles que hoje adulteram, aqueles que hoje matam, de algum modo começaram por falar algo, por vocalizar algo. Por isso que no vídeo passado eu disse, devemos ter cuidado com tudo aquilo que nós falamos, até no sarcasmo. Até no sarcasmo devemos ter cuidado com tudo aquilo que nós falamos. Porque a palavra tem poder. Vamos abrir o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13 a 16.
E diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui podemos notar que o requisito para mortificar as obras da carne é pelo Espírito. Sem auxílio do Espírito Santo, não podemos mortificar as obras da carne. Nós não temos a capacidade de sermos santos pela nossa própria força, senão pelo poder que o Espírito Santo nos proporciona. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Esta passagem aqui nos remete ao livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que ama comerá do seu fruto. Se a morte e a vida estão no poder da língua, significa que o nosso estilo de vida está diretamente conectado com aquilo que nós falamos, não com aquilo que nós fazemos. Daí que o resumo do primeiro ponto a se observar é: o que nós falamos está diretamente conectado com o nosso estilo de vida. Não é o que fazemos que está diretamente conectado com o nosso estilo de vida. Toda ação, todas as ações, antes de serem ações, eram palavras. Todas as palavras, antes de serem palavras, eram pensamentos. E todos os pensamentos estão conectados com aquilo que nós ouvimos. Está conectado com aquilo que nós aceitamos conceber no nosso pensamento. Se nós ouvimos a palavra de Deus começa a remoer nos nossos pensamentos. E isso chama-se o que? Meditação. Quando nós acabamos por meditar a palavra, nós consequentemente vocalizamos a palavra. A palavra de Deus, para que tenha efeito genuíno nas nossas vidas, nós devemos vocalizar consoante aquilo que nós já vínhamos pensando. Se nós, por exemplo, vocalizamos só porque o pastor disse para vocalizar, ou só porque o irmão disse para vocalizar, há maior chance de nós não perseverarmos a vocalizar a mesma palavra. Nossos irmãos que aqui me acompanham, já me ouviram a dizer que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Nós temos que ter um estilo de vida de meditação da palavra. E é impossível meditar a palavra sem ouvir a palavra.